Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui nessa manhã. Nós damos as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira, segunda vez. Eu queria pedir, por gentileza, você que está na condição de nos visitar pela primeira ou segunda vez, que você ficasse com as suas mãos levantadas. A gente quer entregar uma lembrança da igreja para você. Junto com essa lembrança, há um formulário que você pode preencher se desejar e entregar no final do culto, para esses seres que ficam de pé ali atrás, que são diáconos ou então pessoal do apoio. Fica só um instantinho com a mão levantada, a gente promete que não vai cantar para você. É terrível, né? Quando a gente vai fazer visita numa igreja, o pessoal fala, fica de pé e começa a cantar para a gente. A gente não sabe onde coloca a mão, se no bolso, se levanta, né? É uma coisa terrível. Eu já estive nessa situação, lá na minha terra, fui visitar uma igreja batista lá, fica de pé, o pessoal começou a cantar, aí a gente fica vermelho, cor-de-rosa, azul, todas as cores aí da caixa de lápis de cor, né? Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Uma geração corrompida e a graça de Deus é o tema da mensagem nessa manhã. Eu queria antes dar alguns avisos para os irmãos. Mês de maio é o mês que nós dedicamos à família. Então, as mensagens dominicais, o tema será família, e as terças-feiras também. O tema desse ano é famílias, amigas de Deus, e nós vamos nos concentrar na vida de Abraão e na família de Abraão, ok? Vamos ver os problemas e as virtudes da família de Abraão, e vamos falar a respeito desses problemas e dessas virtudes durante o mês de maio. E como você viu o vídeo aí, dias 17, 18 e 19, é isso? 17, 18 e 19 de maio, nós temos a nossa conferência da família, Edificando a Casa. É uma conferência que não há custo para participar. Eu falo principalmente por conta dos visitantes, que às vezes o pessoal está acostumado a pagar tudo por aí. Não há cobrança para estar na conferência. A gente começa na sexta, vamos vir no sábado e também no domingo. O pastor Jason fala sexta e sábado, e o pastor Agostinho fala no domingo, nos dois cultos, de manhã e à noite, para nós aqui. Na semana da conferência, não tem célula. Diga para o seu irmão, não tem célula na semana da conferência. Por que não tem célula? A gente entende que os irmãos estão aí, todos com seus compromissos, com as suas coisas, e nós queremos que você priorize a questão de ouvir falar sobre família. Aliás, nós precisamos muito falar a respeito de família, sobre casamento, sobre criação de filhos. É um tal de colocar o filho no lugar de Deus, que é um negócio maluco nos dias de hoje, né? E o cristão, às vezes, até ele tem uma desculpa santa, não é verdade? Para colocar o filho no lugar de Deus, porque afinal de contas Deus disse que é para a gente cuidar da família, né? Então ele coloca o filho numa posição que o filho não deve estar e complica todas as coisas. Isso é um problema. A gente quer falar a respeito disso à medida que nós caminharmos também no mês da família. Amém? Gênesis 6, de 5 a 8. Olha só, alguém está vindo ofertar. Que bom. Ensine o seu filho, amém? 6, 5 a 8, vamos ler o texto? Gênesis é fácil de achar, né? Ninguém se complicou para encontrar Gênesis. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, fazei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti nessa manhã, agradecidos pelo tempo de adoração e agradecidos porque em todas as coisas o Senhor nos ensina, o Senhor nos aperfeiçoa. Colocamos esse momento diante da Tua presença, rogando ao Senhor que o Teu Espírito Santo opere nos corações e nas vidas. Que nós saiamos nesse lugar desejosos de termos um testemunho tão aprovado quanto o testemunho do Teu filho Noé, do Teu servo Noé. Pedimos essa graça sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Todos nós, sem exceção,
conhecemos a história de Noé. Até aqueles que não estão dentro da igreja, costumeiramente, no dia a dia, conhecem a história de Noé, porque sempre a história de Noé vai estar dentro de um livro que a gente lê para algum filho ou alguma coisa assim. Alguns andaram se aventurando a fazer alguns filmes no cinema, que não tem muito a ver com a... Já estou vendo algumas pessoas rindo, né? Que não tem muito a ver com a história bíblica. Pois é, Noé é famoso, e a gente vai pegar a história de Noé e o contexto em que Noé viveu nessa manhã, para nós aplicarmos ao nosso coração e à nossa vida, nós que estamos aqui no século 21. Bom, quem foi Noé? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fato que Noé é filho de uma linhagem piedosa. E aqui a gente pode apontar o poder influenciador de uma família piedosa na vida de uma criança, na vida de um filho. Nós já temos dito aqui, em mês de maio, geralmente a gente fala muito a respeito disso, que o único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa vida. Nós temos um par de olhos, ou alguns mais de um par de olhos, dentro da nossa casa, que estão voltados para nós o tempo todo, vendo o nosso comportamento, observando a forma como nós falamos e a forma como nós tratamos as coisas de Deus. Segunda-feira eu fiz vasectomia, então o Bernardo me viu andando de pernas abertas em alguns momentos durante essa semana lá em casa. E aí ontem meu pai e minha mãe chegou de viagem e foi pedido a ele que imitasse como é que o papai estava andando. Então ele foi e começou a fazer assim, não é? Por quê? Porque os filhos estão olhando para nós o tempo todo. E eles imitarão o nosso comportamento. Escute, teu filho mais imitará o teu comportamento do que ouvirá as palavras que você fala. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Não adianta nada nós dizermos para ele, não faça isso, e fazermos aquilo diante dos olhos dele. Ele vai seguir aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. E olhando para Noé, a gente percebe uma linhagem fantástica. Quem foi Noé? Primeiro, Noé é descendente de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi o homem que foi tomado por Deus, não é verdade? Enoque não experimenta a morte. Então Noé é parente de Enoque. Noé também é parente, por exemplo, de Matusalém. Quem foi Matusalém? Não sei, pastor, não conheci. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. 969 anos. Noé cresceu ouvindo que um ascendente seu havia sido arrebatado pelo Senhor e que um outro havia sido o homem mais velho na terra. E ele era descendente da linhagem de Sete. Então a gente consegue olhar para Noé e perceber o poder influenciador de uma família piedosa sobre a vida dele. E é muito importante dizer isso nos nossos dias, irmãos, principalmente para alguns pais, que a gente percebe o comportamento deles, e aqui eu não estou falando de um momento em que você viaja com a sua família, não estou falando de momentos assim, que são momentos específicos e pontuais durante o ano. Eu estou falando daqueles pais que frequentam o culto com muito pouco compromisso, ou que seguem a Jesus de longe, e os seus filhos estão observando isso. Eu espero, meu querido, que você que anda nisso, que mais tarde você não esteja fazendo orações para que teu filho ande na presença de Deus, porque esse é o momento de semear na vida deles, esse é o momento deles verem e notarem o seu exemplo diante dos olhos deles. Esse é o momento de você ensinar para eles o quanto Jesus é precioso. Vou falar do Bernardinho, que tem algumas histórias engraçadas. Eu acho que foi essa semana, o Bernardinho estava sonhando com Jesus, ou com a história de Jesus, porque estava dormindo e estava falando, Jesus, Jesus, por quê? Porque ouve acerca de Jesus, porque escuta a respeito das histórias de Jesus. E nós temos o privilégio de ser uma geração orientada, irmãos. Nós podemos oferecer aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E quando eu falo isso, eu não falo os brinquedos do último momento. Eu não me falo apenas de uma vida confortável, estudar nos melhores colégios. Eu falo de uma herança espiritual, que nós temos a oportunidade de dar aos nossos filhos, e às vezes nós não o fazemos. Amém, queridos? Então diga para o seu irmão aí, não despreze o poder influenciador de uma família piedosa. E se algum crente aqui postar no Facebook aquelas brincadeiras que quando o pastor pede para falar com o outro, eu vou disciplinar. Pronto, falei. Segundo, vamos lá.
A gente observa a vida de Noé, e a gente vê a coragem de Noé em seguir a vontade de Deus em seu contexto. Observe o que diz o versículo de número 9, isso. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Volta, por favor, Jéssica, na tela anterior. A gente consegue ver, não sei se você consegue ver muito claramente, mas tem um peixe de uma cor diferente, não é? Ele está nadando o quê? Numa direção que é a direção oposta àquela que os outros peixes estão indo. Vamos batizar esse peixe, o nome dele vai ser Noé. Noé não andava segundo os seus contemporâneos, ele andava segundo Deus. Noé não ia segundo o fluxo. Noé havia aprendido a honrar ao Senhor com a sua própria vida. Aliás, a graça de Deus faz isso conosco. Quando a graça de Deus de fato alcança o nosso coração, queridos, e a nossa vida, nós somos ensinados a rejeitar a impiedade e a abandonar as paixões mundanas. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículos 11 e 12. Abre, por favor, a sua Bíblia lá. Esse acho que não vai aparecer aqui. Tiago 2, 11 e 12. A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Diga isso, a graça que me salva é a graça que me transforma. Paulo, ao escrever essa carta pastoral para Tito, que estava lá em Creta, numa ilha, organizando as coisas da igreja lá, ele vai falar que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E aí no versículo 12 do capítulo 2 ele vai dizer, ela nos educa, a graça de Deus nos ensina, ao quê? A rejeitar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo sensata, justa e piedosamente. Olha, vamos dissecar uma parte desse versículo aqui. A vivermos nesse mundo de forma sensata, não vai de acordo com as ilusões desse mundo, não cai naquele joguete do diabo, na propaganda do inferno, é sensato, não cai nas ilusões. Segundo, vive de maneira justa, ou seja, trata o outro como o outro deve ser tratado. Terceiro, vive de maneira piedosa, ou seja, uma vida dedicada a Deus. A graça de Deus nos ensina todas essas coisas. Ela abre os nossos olhos espirituais, ela nos ajuda nas nossas relações sermos pessoas justas, e no nosso relacionamento com Deus, ela nos faz ser piedosos. Irmãos, mais do que ser parecido com o pregador do momento, nós devemos desejar ser pessoas piedosas, amém, queridos? Porque a piedade é proveitosa, segundo o apóstolo Paulo disse, escreveu, melhor dizendo, para um outro pastor que é Timóteo. Noé, ele andava na contramão do mundo, e seguir a vontade de Deus, andando na contramão do mundo, implica preço, e é isso que eu gostaria que entrasse na cabeça dos crentes dos nossos tempos. Porque uma pessoa que resolve andar piedosamente, irmãos, ele vai sofrer dois tipos de oposição. Vai receber uma oposição de fora da igreja, e vai receber uma oposição de dentro da igreja instituição. Note que eu não estou falando da comunidade dos nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eu estou falando da instituição, porque você sabe que nem todo mundo que está na igreja é igreja, você entende isso perfeitamente? Amém? A Bíblia fala a respeito disso para nós em alguns momentos. Não dá para dizer que é cristão, irmãos, por exemplo, alguém que pertence à frente evangélica a favor da legalização do aborto. Isso existe. Você não está vendo isso o tempo todo no Facebook? E se você levantar a voz e andar segundo a vontade do Senhor, você vai receber a oposição desse tipo de gente, que disse cristão, todavia está o que? Abraçado com princípios ideológicos, que são princípios ideológicos que não são cristãos. Então há um preço a pagar por andar como Noé andava. Ou você acha que a vida de Noé foi tranquila o tempo todo? Hoje, alguém antes de ir embora da escola bíblica, ele trabalha no horário do culto, ele passou por mim e falou, pastor, ora por mim, no meu trabalho é uma falsidade. Agora, irmãos, eu vou lhe fazer uma pergunta, o que você espera encontrar num mundo que rejeita Deus? Pessoas que sejam santinhos, que amem você.
que usem de honestidade uns para com os outros. E é bom que isso angustie o coração dele. Por quê? Porque isso é sinal e evidência que ele está andando na presença de Deus. Agora, pedir que nós sejamos livres de todo e qualquer problema que acontece no dia a dia da nossa vida, dentro do nosso emprego, vamos ter que orar para surgir uma comunidade só de crentes, que as indústrias são dos crentes, só os crentes contratam crentes e trabalham com crentes, de verdade. Crentes de verdade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Noé enfrentava a sua cultura servindo ao Senhor. E nós precisamos andar na contramão do mundo servindo ao Senhor. Um fato interessante, que eu nunca havia me atentado, é que um peixe, para gerar peixinho, o que ele tem que fazer? Ele tem que nadar contra a corrente, até na nascente, muitas espécies. Para o quê? Para produzir os peixinhos, não é verdade? Crente que anda na contramão do mundo gera fruto espiritual. Amém? E gera fruto espiritual de verdade, não só crente nominal, não. Gente que ama a Deus de fato e quer segui-lo. Amém, queridos? Então, a gente olhando para Noé, a gente percebe o poder influenciador de uma família piedosa. A gente vê a coragem de Noé, porque Noé demonstrou-se íntegro. E terceiro, ao olhar para a vida de Noé, para o seu contexto, para a sua vida, a gente percebe que Noé tinha uma mensagem que era rejeitada por muitos. 2 de Pedro 2,5 diz o seguinte: e ele não poupou o mundo antigo, está falando a respeito de Deus, mas preservou Noé, o quê? Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Talvez alguns vão dizer, não, mas Noé ele pregava só com a vida. Enquanto ele construía a arca, as pessoas viam ele construir a arca, e então ele pregava. Não senhor, não senhora. Pregador no texto bíblico, pode mudar por favor, Jéssica? A palavra grega significa um arauto, um mensageiro investido de autoridade pública, que transmitia as mensagens oficiais de reis, magistrados, príncipes, comandantes, militares, ou que davam uma intimação ou demanda pública e desempenhavam vários outros deveres. Ou seja, as pessoas ouviam Noé falar. As pessoas escutavam Noé dizer acerca do dilúvio. E, no entanto, o que acontecia com essas pessoas? Elas rejeitavam a mensagem. Você sabe que na arca só entrou quantas pessoas? 8 pessoas. Tem uma crente de escola que frequenta escola dominical aqui. 8 pessoas entraram na arca. O mundo antigo rejeitou a mensagem. E hoje muitos rejeitarão, embora os eleitos, não é verdade, converter-se-ão por conta da mensagem que é pregada. É interessante olhar para o versículo que foi postado, o último, fala que fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha para o seu irmão e pergunta, o que é ímpio? Eu postei no Facebook essa semana, para você conseguir entender perfeitamente o que a Bíblia fala, você precisa entender o que é um prosélito, o que é um temente a Deus segundo as Escrituras, o que é um incrédulo, o que é o que a Bíblia quer dizer quando fala grego ou gentil, o que é um réprobo. São termos que estão dentro das Escrituras que nós precisamos saber, mas vamos lá. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não rejeita apenas Deus, ele rejeita também toda a moralidade. Aquela geração se corrompeu totalmente, irmãos. E olha só, a vida deles era marcada por crueldade. Você sabe que a violência multiplicou-se. Ora, nós vamos olhar, vamos pensar no contexto brasileiro. Será que tem alguma diferença? Um país com mais de 50 mil assassinatos ano. E a maioria desses crimes não tem solução. Será que há alguma diferença? Segundo, vida marcada por arrogância. Eu faço mesmo. E há ainda aquele pensamento de que eu faço e nada vai me acontecer. O ímpio pensa assim. Egoísmo, porque olha apenas para si mesmo, e injustiça no trato com o outro. O ímpio é tão coisa ruim, segundo as Escrituras, que o salmista orava para ficar livre dele. Você ora para Deus te livrar de homens maus? Você precisa orar para Deus te livrar de homens e de mulheres más. São os ímpios. Olha, por exemplo, no Salmo 17, 2 referências, 2 orações. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem.
Versículo número 13, levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio. Há uma oração para ser livre desse tipo de pessoa, gente que não ama o Senhor, não quer saber de Deus e que rejeita a mensagem de Deus. Assim era o mundo daquele tempo. Agora, quarto, uma coisa maravilhosa que a gente consegue ver na vida de Noé, e aqui a gente volta para o contexto familiar de novo. Noé é um homem que coloca toda a sua família dentro da arca. Pergunte para quem está do seu lado, tua família está dentro da arca? João Calvino, teólogo do passado, lá do século XVI, em um dos livros escritos, os comentários escritos por ele, ele fala que a família de um homem é a sua carta de recomendação. Olha que coisa profunda, a família de um homem é a sua carta de recomendação. Ao olhar um homem que consegue colocar toda a sua família dentro da arca, a gente consegue afirmar, a gente pode afirmar que era um homem de autoridade espiritual. Amém? Era um homem que exerceu influência sobre as pessoas que estavam à sua volta. E nós precisamos de homens assim, amém, queridos? Quantos homens nós temos aqui nessa manhã? Meu querido, precisamos assumir a liderança espiritual da nossa casa. Eu tenho dito para os homens nos encontros do Papo de Homem, nós não podemos ser daqueles homens que estão no sofá e a esposa tem que falar, meu bem, já está na hora de ir para a igreja. Ô, dó! É você que lidera a sua família. Você que impulsiona a sua família em direção a Jesus Cristo, com a graça que Deus te dá. Amém? Ah, irmãos, como é diferente a igreja onde os homens se levantam para liderar as suas famílias de verdade. A gente está na batalha para que a gente seja cada vez mais uma igreja desse tipo, desse naipe, como diz o pessoal. Amém? Homens que lideram a sua família, homens que lideram a sua casa em direção a Jesus Cristo e em direção ao serviço de Deus. Quinto, por que a história de Noé é importante para nós hoje, no século 21? Porque alguém pode dizer, pastor, Noé está lá, tantos 20 séculos antes de Cristo. Nós estamos aí a cerca de 40 séculos de distância de Noé. O que a minha vida tem a ver com Noé? Tem tudo a ver com Noé. O que Jesus disse quando estava entre nós e falava a respeito do final de todas as coisas? Versículo 37 a 39 do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Foi projetado já? Pois assim como foi nos dias de Noé, só o que está grifado, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será. Também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vamos lá. Primeiro, a semelhança daquela geração com a nossa. Entregue aos prazeres. Diferença tem? Tem ou não tem? Não. 2, cega para com a sua situação espiritual. Tem diferença? Não tem. Tem até gente cristão que é cego para com a sua situação. Cristão que é cego para com a sua situação espiritual. Imagina as pessoas que estão lá fora. Não conseguem perceber e entender que precisam de um Salvador, que são pecadores. Irmãos, o engano é grande. Eu tenho dito aqui, alguns têm criado uma divindade segundo a sua mentalidade. Você já viu isso? Ah, mas Deus é amor. Em outras palavras, no final acaba tudo em pizza. No final dá tudo certo. No final Deus me ama tanto que Ele vai dar um jeitinho para me ter junto com Ele por toda a eternidade. É uma divindade que não é revelada dentro das Escrituras, irmãos. Alguém que fala uma asneira dessa, irmãos, está indiferente para com a sua situação espiritual e está indiferente para com aquilo que as Escrituras revelam e dizem. É interessante que nesse texto diz assim, não o perceberam, eles não conseguiam ver. Havia um pregador da justiça, havia uma arca sendo construída, e eles rejeitavam a mensagem, não compreendiam, não entendiam. E é interessante que, dá um certo momento,
os animais vêm em direção à arca, né? Você sabe disso, né? Você sabe que Noé não saiu com os bichinhos, para os bichinhos, você sabe disso, né? Para os bichinhos entrarem na arca. Você sabe, não sabe? O texto bíblico diz que os animais vieram até a arca. Os animais obedeceram a Deus e o ser humano não quis saber de obedecer ao Senhor, continuou rejeitando a mensagem, não o perceberam. E nós estamos perto do fim e infelizmente muitas pessoas não percebem e estão incrédulas quanto ao juízo de Deus. Quem conhece um pouco de tipologia bíblica, sabe que Jesus Cristo é a nossa arca. Sabe que o Senhor é o local onde o juízo de Deus já passou. E onde nós somos protegidos do juízo de Deus. Há um vídeo na internet, a canção é em inglês, nós não vamos passar aqui, em que há uma imagem fantástica. A cruz, Cristo na cruz, a ira de Deus como se fosse uma bola de fogo, batendo sobre as costas da cruz, e o ser humano do lado de cá. Por quê? Porque o juízo já caiu sobre o Filho de Deus. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que correr para Cristo, aquele que suportou toda a ira no nosso lugar. E isso não é muito falado, e é interessante você ler Isaías 53, com um olhar um pouco mais, analisando um pouco mais. Você já leu lá? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E aí nós lemos um texto desse, e nós dizemos assim, mas como é que pode Deus ter se agradado com o sacrifício do Filho, com tudo aquilo que Jesus sofreu? Como é que pode isso acontecer? Como é que Deus pode ter se agradado disso? Deus se agradou disso, porque quando Cristo recebe a punição pelos meus pecados e pelos seus pecados, o juízo de Deus não precisa atingir a nossa vida, amém, queridos? É por isso que Jesus diz que aquele que nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nessa manhã, você que de repente está aqui e ainda não tem convicção da tua salvação, não tem certeza de que o teu nome está registrado no céu, não tem certeza ainda de que a sua situação com Deus está resolvida, volte-se para Jesus Cristo, entra dentro da arca, amém, queridos? Porque daqui a pouco o dilúvio vai cair, se é que você me entende, o juízo de Deus virá sobre essa terra como veio sobre o mundo antigo, e só serão salvos aqueles que estiverem dentro da arca, aqueles que estiverem em Cristo Jesus. E é importante a compreensão da tipologia bíblica. E eu estudando o texto essa semana, eu vi que Pedro, ele compara o dilúvio ao batismo. Como é que pode ser isso? Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Abra sua Bíblia lá, por favor. É interessante porque eu acabei deixando de falar uma coisa quando a gente fala do contexto de Noé, que é uma coisa que pode ser muito bem vista hoje. Você já leu o capítulo 6 de Gênesis? O que começa falando o capítulo 6 de Gênesis? Não vai para lá não. Não vai não. Fica aí em Pedro. O que começa falando? Já viu lá? Que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e aí tiveram filhas com ela, e o que estava começando a acontecer? Aqueles que eram os piedosos do mundo antigo, começaram a se misturar com aqueles que não eram os piedosos. Estava começando a haver uma mescla, e disso surge uma geração extremamente o quê? Violenta. Noé enfrentou exatamente aquilo que nós temos enfrentado nos dias de hoje, quando nós vemos gente brincando com os princípios de Deus, e às vezes a gente olha e fala, vixe, agora a igreja está fazendo isso, agora lascou. É ou não é assim? É a mesma situação. É o abraçar as coisas que não pertencem ao Senhor, como se não tivesse problema nenhum. É o enredo do tô nem aí, ou não dá nada não, ou para aqueles que assistiram Rei Leão, Hakuna Matata, não tem problema nenhum, não vai dar nada, não tem problema.
quando na verdade a palavra nos adverte o tempo todo acerca dessas coisas. Amém, queridos? Mas voltemos para falar a respeito do batismo. Vamos lá, 1 de Pedro 3, 20 a 21. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Batismo é uma coisa que deveria ser inegociável. Comumente, às vezes, dentro da igreja, fala-se assim: você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Já. Ok, então vamos passar pelas águas? Não, eu ainda não estou pronto. Alguém já ouviu? Quando uma pessoa diz, não, eu ainda não estou pronto, é porque não recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Acha que recebeu. E é interessante olhar para esse texto e fazer essa conexão, que às vezes, o batismo salva, irmãos? Batismo salva? Não. Mas conscientemente rejeitar o batismo implica em condenação? Ora, batismo é selo e sinal da fé. Batismo é evidência pública diante dos homens que, olha, a minha vida a partir de agora está ligada com Jesus Cristo. Eu estou rompendo com o mundo. E isso precisa ficar claro diante dos nossos olhos. Vamos lá, um comentário a respeito desse texto. Pedro relaciona as águas do dilúvio com ao afirmar que ele, o batismo, vos salva. Pedro tem em mente a estreita relação entre o que ele significa e a sua realidade. Para Pedro, a salvação de Noé das águas ilustrou as águas do batismo, porque a água usada neste sacramento, para a gente que é batista não é sacramento, é ordenança, simboliza por um lado o juízo sobre o pecado em Cristo, por outro a renovação de vida. O dilúvio, por sua vez, representou o juízo por causa dos pecados, por outro, a salvação de Noé e sua família. Vamos pensar no batismo? Já tem alguns irmãos sendo preparados para isso e outros que já foram para o próximo batismo. Quando você deita na água, o que acontece? Eu molho, pastor. Não, vamos falar do significado espiritual. Quando deita na água, o que significa? Que você está se identificando com Jesus Cristo na sua morte. Com aquele que já recebeu o quê? A pena pelos nossos pecados sobre si. E quando você levanta das águas, o que significa? Que você a partir de então está vivendo para Deus, para Jesus, que você vive então pelo poder de Deus, para uma nova vida. Amados, é importante você que já creu na mensagem do Evangelho, que você passe pelas águas do batismo. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus, por favor, querido. Quem aqui olha para esse mundo e pensa assim, puxa, está complicado demais, não tem mais jeito, alguma coisa assim? Quem? Vamos lá, levanta a mão, deixa eu ver. Me lembro de um dia novo, moleque na fé. Devia ter lá a minha casa talvez dos 20 anos, ou menos de 20 anos de idade. Fui salvo aos 17. Ao ter Cristo alcançado a minha vida e o meu coração e ter tido os meus olhos abertos para a verdade do Evangelho, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu falei, meu Deus do céu. E parece que a coisa piora, não é assim? E aí eu me lembro, irmãos, do Espírito Santo trazendo um versículo bíblico ao meu coração. Onde abundou o pecado, superabundou. Vamos lá de novo, onde abundou o pecado? É por isso que a mensagem chama uma geração corrompida e a graça de Deus. Porque através da igreja que prega uma mensagem como Noé pregava, outras pessoas entrarão na arca, não serão só 8. Amém? Porque a Bíblia fala a respeito disso. Muitos nesse tempo do fim receberão a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e se converterão. Agora, é necessário os Noés contemporâneos se levantarem e apontarem para a arca e dizerem que há um juízo chegando sim, de fato e de verdade. Amém?
Eu queria que você intercedesse nesse momento por pessoas que você conhece, do seu círculo de relacionamento, que talvez trabalham com você, que talvez estudam com você, ou que talvez convivem debaixo do mesmo teto que você e que você sabe que não está dentro da arca. Que você clamasse para que o Senhor abrisse os olhos dessas pessoas, para que essas pessoas se convertessem a Jesus Cristo. Você pode fazer isso? Então interceda por essas pessoas em nome de Jesus nesse momento, querido. Clame ao Senhor por elas. E se você se entende fora da arca, entra na arca nessa manhã. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E como pai de família, Senhor, eu oro por todos os pais de famílias que nós temos aqui nessa manhã. Senhor, eu oro para que eles sejam fortalecidos com o poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor dê a eles a graça, Pai, que o Senhor tem dado, que o Senhor deu a Noé. Que é a graça de colocar toda a família dentro da arca, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor levante uma geração de homens posicionados, que lideram as suas casas, que lideram, Senhor, as suas casas espiritualmente, eu te peço nesse momento. E eu oro nesse momento por pessoas que aqui estão, que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, conquista-lhes o coração, transforma-os pelo Teu poder, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo sejamos achados na nossa geração como dignos de representar o Senhor entre os homens, e dissemos um testemunho tão vivo quanto Noé foi. Senhor, dá-nos a ousadia de não testemunhar apenas com a nossa vida, mas também com as nossas palavras, porque a palavra declara que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Que a bênção do Senhor repouse sobre a Tua igreja, que sejamos crentes posicionados para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã, querido. Se é que você já não está, abrace ela. A pastora está cuidando do Bernardinho por aí? Pode deixar, Jéssica. Ou ela... Pode deixar. Está cuidando da cria, né? Tá bom. Vamos orar, queridos? Vamos orar por nossas famílias, por nossas casas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo a graça do Senhor derramada sobre cada lar aqui representado. Pai, eu oro para que o coração do esposo se volte para a esposa e da esposa para o esposo. Tira todo endurecimento de coração, restaura, porventura, casamentos que estão passando por momentos complicados e difíceis, em nome de Jesus Cristo eu te peço nessa hora. Senhor, que em nome de Jesus haja uma representação viva diante dos olhos da nossa geração, daquilo que é o Teu relacionamento com a igreja, Jesus. Pai, eu oro pedindo ao Senhor, que o Senhor abençoe os nossos filhos. Pai, cerca-os com a Tua proteção e com a Tua bondade. Livra os nossos filhos dos agentes de Satanás, que corrompem os costumes aprendidos e os valores recebidos dentro de casa. Protege-os, Senhor. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Oramos, ó Deus, para que eles tenham saúde. Oramos, ó Deus amado, para que sejam discípulos Teus e Te sirvam. Clamamos para que a profecia de Joel se cumpra, onde diz que os nossos filhos e as nossas filhas seriam cheios do Espírito Santo e profetizariam. Que isso aconteça, Senhor, com os nossos filhos.
que eles possam te amar, e que o Senhor nos dê a graça de viver o Evangelho diante dos olhos deles. Abençoa-nos, é a minha oração. Tira toda a enfermidade dos lares e das casas. Tira, Senhor, toda a escassez dos lares e das casas. É a nossa oração diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Querido, você vai embora para sua casa para viver uma semana abençoada com o Senhor. Amém? Lembrando do Senhor em todo o tempo. E lembrando que mesmo que essa geração seja corrompida, a graça do Senhor tem sido derramada sobre a nossa vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Abraça pelo menos 3 irmãos, desejando uma semana abençoada. E vá em paz em nome de Jesus.